Ouça agora, com o pastor Ronald, a leitura do livro devocional Bênçãos do Inverno, do missionário R.R. Soares. A atitude de quem não foi sábio. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Segundo livro de Reis, capítulo 1, verso 13. Quando um pai de família ou um governante de uma nação é arrogante, aqueles que o têm como chefe se mostrarão arrogantes também. O rei Acasias era filho de Acabe e Jezabel, um casal sem o temor de Deus, que promovia o culto a Baal em seu país, o Reino do Norte. A maneira de tratarem o povo e principalmente o Senhor pôs quase todos os habitantes desse território a viverem de modo contrário aos mandamentos divinos. Isso foi muito prejudicial. Um dia, Acasias caiu pelas grades de um quarto alto em sua casa e ficou muito mal. Por não terem sido ensinado a buscar o Senhor, e sim os deuses fabricados pelos seus pais, e eram muitos, resolveu mandar uma comitiva à terra dos filisteus para perguntar a Baal-zebube, o senhor das moscas, se sararia daquele mal, conforme relata 2 Reis, capítulo 1, verso 2. O anjo do Senhor disse a Elias que parasse a caravana real e desse um recado ao rei, e o profeta obedeceu. Ao se inteirar do propósito da caravana, Elias mandou os mensageiros do rei voltarem e o indagarem se não havia Deus em Israel para ser consultado, em vez de pedir ajuda de um falso deus dos filisteus. Acasias ficou surpreso com o fato de terem tornado tão depressa, contando-lhe que um homem enviara um recado. O rei então perguntou como era a aparência dele, e eles descreveram as vestes do profeta. Acasias concluiu que se tratava de Elias, o qual provara a Acabe e Jezabel que só o Senhor é Deus, liquidando os 450 profetas de Baal e os 400 do poste ídolo. Cheio de furor, Acasias convocou um capitão com 50 soldados às suas ordens e disse que buscassem o profeta, que ousou dizer que a caravana não fosse a Ecrom. O capitão encontrou Elias em cima de um monte. Ao avistá-lo, sem a menor cerimônia, falou: Homem de Deus, o rei diz, desce, conforme versículo 9. Elias respondeu que se fosse homem de Deus, fogo do céu desceria e consumiria o capitão e seus soldados. E isso aconteceu. O rei enviou outro oficial com mais homens. Este ordenou que o profeta descesse depressa e ouviu a mesma resposta. O oficial e os seus soldados morreram. Acasias tornou a mandar outro capitão com um terceiro grupo de 50 soldados. Este oficial foi sábio, pois subiu o morro, ajoelhou-se diante do profeta e suplicou pela própria vida e de seus liderados. Então, o anjo de Deus mandou Elias descer com ele,
versículo 15, né? Ao entrar no palácio, logo disse que o rei morreria, porque não buscou o Senhor, e sim a Baal-zebube, e assim morreu Acasias. Sempre obedeça às Escrituras. Você será sábio e sairá vencedor em todas as batalhas. Oremos. Deus bom e misericordioso, é ruim para quem não te atende e permanece no pecado. O que ocorreu com Acasias, antes e depois com toda a casa de Acabe, mostra que não há opção para quem não se arrepende de seus erros. Queremos ser ensinados por ti. O profeta Elias havia mostrado que só tu és Deus. Mesmo vendo seus 850 profetas serem envergonhados e mortos por Elias, a casa real de Samaria continuou a procurar a ajuda no diabo. Que triste fim! Por que Acasias mandaria alguém consultar Baal-zebube, um demônio enganador que nada sabe? Se o rei tivesse aprendido a lição dos eventos do Monte Carmelo, procuraria Elias e desta feita seria curado. Como não foi sábio, infelizmente morreu. Dá-nos essa sabedoria, Deus, de buscar apenas ao Senhor. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, encaminhe aos seus amigos. E se você hoje recebe esta palavra pela primeira vez e gostaria de continuar recebendo esse estudo até o fim, adicione este número à sua agenda de contatos: 41 99924 9269. Após adicionar este número, encaminhe uma mensagem com o seu nome e você será incluído na linha de transmissão. Salve o número do pastor na sua agenda de contatos e a partir de então, boas notícias chegarão até você.